Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar, Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, bom dia. Às 7 horas no Ceará, estamos dando início ao Alerta Geral desta terça-feira, 26 de fevereiro de 2019. A temperatura prevista para esta terça-feira na capital cearense é de máxima de 29 graus e uma mínima que hoje deve ficar em torno dos 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do nosso programa. Governo do Estado amplia ações e Cartão Mais Infância beneficia 27 mil famílias pobres. Inverno irregular. Após fim de semana chuvoso, previsão da FUNSEMI aponta a redução das chuvas para os próximos dias. Fique atento ao seu contra-cheque. Justiça determina que INSS não pode descontar de quem recebe o mínimo. Descaso com a saúde. Ministério Público pede explicações à Prefeitura de Fortaleza sobre situação de caos no Frotinha da Parangaba. Piso salarial. Professores de 53 municípios do Ceará recebem reajuste de pelo menos 4,17%. E ainda, governador Camilo Santana inaugura nesta terça-feira o primeiro voo comercial para o aeroporto de Canoa Quebrada. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. As pedras no caminho da reforma previdenciária. O vai e vem das primeiras discussões sobre as mudanças na Previdência Social mostra as dificuldades do Palácio do Planalto para reunir os 308 votos necessários e favoráveis à proposta de emenda à Constituição PEC na Câmara Federal. Um grupo de deputados condiciona a abertura do debate sobre a PEC da reforma previdenciária ao envio pelo Palácio do Planalto do projeto que trata das normas para os militares se aposentarem. Os deputados querem que as duas propostas tramitem de forma simultânea. Há mais reações. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, deu nessa segunda-feira mais um recado ao governo. As mudanças nas regras do BPC, Benefício de Prestação Continuada, e da aposentadoria rural geram, de acordo com o presidente da Câmara, fortes resistências, principalmente entre os deputados federais do Nordeste. Pela proposta, a partir dos 60 anos, os idosos receberão R$ 400 de BPC e somente a partir dos 70 anos o valor sobe para um salário mínimo. O corte é injusto e abre caminhos para um contingente de pessoas serem jogadas na miséria. As mudanças das normas para os trabalhadores rurais se aposentarem também provocam resistências e são consideradas injustas. São normas que podem deixar ainda mais pobreza no campo. A cada dia, uma novidade nos caminhos da reforma previdenciária. A cada manhã, para você, ouvinte, aqui no Jornal Alerta Geral, a informação que é útil na sua vida. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você pode acompanhar o Alerta Geral através do Ceará Agora. Nós estamos ao vivo no Facebook. Acompanhe também através do Twitter e Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859-8940-2385. 7 horas e 4 minutos. Mais investimentos no setor turístico do Ceará. A cidade de Aracati entra a partir de hoje no cenário da aviação nacional, com a inauguração nesta terça-feira do primeiro voo comercial para o aeroporto de Canoa Quebrada. Operado pela Azul Linhas Aéreas, o voo tem como origem a cidade de Recife. O governador Camilo Santana embarca na nova rota na capital pernambucana, que deve aterrissar na cidade de Aracati às 14 horas e 15 minutos. O voo terá 3 frequências semanais, com escala em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
A expectativa é que com a chegada dos voos comerciais, o litoral leste ganhe uma nova dinâmica no setor turístico, como suporte aos empreendimentos instalados na região, especialmente nos municípios de Aracati, Beberibe, Icapuí e Fortim. O secretário de Turismo do Estado, Arialdo Pinho, considera que, com os voos comerciais, o turismo no litoral leste ganha aquecimento com mais empregos e renda. É importante para o turismo e para os negócios da região leste do estado, a entrada de um voo comercial da Azul e também a Azul Viagem vendendo os destinos, desde o Icapuí ao Beberibe, uma faixa litorânea muito grande de várias cidades. Isso é muito importante para a região. Isso é desenvolvimento, é emprego, é renda. O aeroporto de Canoa, nós fizemos uma reunião com o prefeito e com todos os investidores da região, da hotelaria, da área de lazer, de restaurantes, para ver a dificuldade de cada um e qual era a responsabilidade de cada um. Porque foi bom que nós estamos dividindo cada um, o esforço de cada um fazer a sua tarefa. E foi compreendido por todo mundo a responsabilidade do setor privado, a responsabilidade do governo e a responsabilidade da prefeitura. São 7h06. Após fim de semana chuvoso, previsão da FUNSEMI aponta redução das chuvas no Ceará até esta quarta-feira. Wellington Lima. A previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, aponta nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do estado do Ceará, pelo menos até esta quarta-feira. Após um fim de semana chuvoso, as condições meteorológicas observadas pela FUNSEMI indicam redução dos acumulados, apesar de áreas de instabilidade associadas à atuação da zona de convergência intertropical, indicam chuva de moderada a forte, de forma passageira, no litoral de Fortaleza. A FUNSEMI observa que as previsões feitas na semana passada se confirmaram, e as chuvas atingiram todas as macro-regiões do estado no último fim de semana. As chuvas estão associadas à atuação conjunta de dois sistemas indutores de precipitação, o vórtice ciclônico de altos níveis e a zona de convergência intertropical. Com informações da FUNSEMI, Wellington Lima para o Alerta Geral. 7h07. O governo do estado inaugura abastecimento de água em Guaraciaba do Norte. As informações com Diassis Lira. O governo do estado, juntamente com a prefeitura de Guaraciaba, estará entregando logo mais às 9 horas da manhã, aqui em Guaraciaba, o abastecimento d'água da comunidade de Extremas, que vai beneficiar muitas famílias naquela comunidade que sofriam com a falta d'água. O evento contará com a presença de várias autoridades municipais e também estaduais. Dentre elas, o prefeito municipal Adail Machado, além do secretário de Desenvolvimento Agrário de Assis Diniz e do secretário especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins. O abastecimento d'água está chegando ao município através do projeto São José e a comunidade de Extremas agradece por esta importante obra. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. São 7h08. Nas redes sociais, reforma da Previdência provoca polêmica. Carlos Alberto. O debate da proposta de reforma da Previdência já se transformou numa verdadeira guerra campal nas redes sociais entre os apoiadores e opositores do texto encaminhado na semana passada ao Congresso Nacional. E especialistas em previdência, economistas, políticos, integrantes do governo e, sobretudo, servidores atingidos pelo texto, travam uma guerra para mostrar os prós e contras da proposta, de acordo com o ponto de vista de cada um. O ambiente de polarização lembra o ocorrido nas eleições presidenciais. O pulso das redes em torno da proposta está sendo monitorado pela Secretaria de Comunicação do governo. Além da tarefa de combater as fake news e os mitos criados em torno da reforma, o principal deles é o que não há déficit na Previdência, a equipe de governo está analisando o comportamento dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em relação à reforma. A aposta é de que eles deverão ter, assim como aconteceu nas eleições, um papel de pressão importante nos parlamentares que vão votar a proposta. Além da proposta de R$ 400 para os idosos carentes do BPC, a elevação da alíquota de contribuição previdenciária para até 22% é um dos pontos mais quentes discutidos nas redes. Os servidores prejudicados têm feito campanha com o argumento de que se trata de confisco.
Nas próximas semanas, a assessoria parlamentar de deputados e senadores deve fazer um mapa de todas as mudanças, o que facilitará o debate. Na era da polarização das redes sociais, há de ser radicalmente moderado nesta questão. Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. Fusão é a alternativa encontrada por sindicatos para sobreviver à crise. Vanderlei Moisés. O estrangulamento do movimento sindical após a reforma trabalhista, que acabou com o imposto sindical compulsório, obrigou entidades de trabalhadores e até de empregadores a buscarem alternativas de sobrevivência que vão além do corte de funcionários e venda de imóveis. Uma estratégia que começa a ganhar adeptos e, na visão de analistas, tendem a se ampliar é a fusão de sindicatos. No Brasil, há 16,6 mil sindicatos, 11,2 mil de trabalhadores e os demais de empregadores, além de centrais, confederações e federações. Essas entidades ficavam com 90% da arrecadação do imposto sindical, que em 2017 foi de 3,6 bilhões de reais e no ano passado 80% menor. Entre os sindicatos de trabalhadores, a fusão é uma forma de fortalecer as negociações salariais, do alto nível de desemprego e de mudanças na Previdência. Para os sindicalistas, não adianta ter um número grande de sindicatos e não conseguir prestar serviços aos associados. Alguns defendem que as categorias tenham uma representação estadual em vez de pequenos sindicatos, o que fortaleceria os setores da economia. Esse processo de fusões de sindicatos já teve início em São Paulo e no Rio de Janeiro e está se espalhando pelo país. Em breve deve chegar ao Ceará, que tem 403 sindicatos só de trabalhadores, conforme registros das centrais sindicais. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. INSS não pode descontar de quem recebe o mínimo. As informações com Sátiro Salles. O INSS está proibido de fazer descontos no pagamento dos segurados que recebem até um salário mínimo. A decisão é do Tribunal Regional da 4ª Região. Vale para brasileiros que dependem de benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria. É importante destacar que a decisão do Tribunal do Sul se estende a débitos que a Justiça manda quitar e não aos empréstimos consignados que são descontados no contra-cheque. Os aposentados do INSS que tiverem descontos no contra-cheque para ressarcir ações ganhas, mas que acabaram suspensas pela Justiça, podem reaver o dinheiro que foi pego pelo Instituto. Para isso, deve entrar em processo que garantirá o estorno em casos da desaposentação, que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal em 2016, de revisão e concessão de benefício ou troca de aposentadoria que envolvem tutelas antecipadas. E como o aposentado ou pensionista pode fazer para reaver os descontos? De acordo com os especialistas, é preciso juntar comprovantes do que foi descontado pelo INSS indevidamente. Pode ser correspondências de cobrança, comunicados de institutos, além de documentos de praxe, como identidade, CPF, comprovante de residência. Mas atenção, este tipo de ação somente pode ser feita por um advogado. Com informações do INSS, Sátiro Salles para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. Os atropelos nas regras para a concessão de benefícios sociais e aposentadorias. Presidente da Câmara Federal considera que mudanças no BPC e na aposentadoria rural podem dificultar a votação da reforma da Previdência Social. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes. Uma ótima manhã de terça-feira, Luzenor. E quem dera o problema fosse só esse. O problema é que a tramitação da reforma está mesmo atrasada na Câmara dos Deputados. E segundo Rodrigo Maia, só virá mesmo a tramitar com o envio do projeto que inclui os militares, Luzenor. E ainda sobre a reforma previdenciária, ou melhor, o impacto da reforma trabalhista na vida dos sindicatos. Sem contribuição, entidades enxugam custos e diminuem prestação de serviços. Em meio ao laranjal de candidatas mulheres, Luzenor, projetos do Senado estão mesmo propondo acabar com o fundo eleitoral. Daqui a pouco, muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.
Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Incentivar a inovação e a cultura é o caminho para uma realidade de possibilidades. Fala aí, Guilherme. O Ceará Científico ele permitiu que eu apresentasse meu projeto nacionalmente. E isso foi o meu passaporte para o Chile. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tá lá na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindi Ônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos. Em meio a investigações sobre possíveis candidaturas laranjas em pelo menos 13 estados, um levantamento mostra que 10 candidatas do PRB, que tiveram entre 161 e 3.158 votos, foram alvo da generosidade do partido. Juntas, essas candidatas receberam mais de 4 bilhões e 500 mil reais em recursos dos diretórios estaduais, nacional do partido. Além disso, com os recursos, as candidatas imprimiram pelo menos 18,6 milhões de santinhos e botos. Em diversos casos, dirigentes locais do PRB foram beneficiados pelos impressos encomendados pelas candidatas. O mesmo padrão de repasse e gastos foi registrado em candidatas ou com candidatas do PSL nos estados de Pernambuco e Ceará. Casos jornalista Beto Almeida que colocam em xeque o fundo partidário e que deixa nesse momento muita gente na mira do Ministério Público Eleitoral e também da Polícia Federal, como acontece nesse exato momento no Ceará, com candidaturas do PSL e empresas que prestaram serviço na área gráfica para essas candidatas do Partido Social Liberal. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luzenor de Oliveira, o que temos registrado até agora com estas denúncias que mostram o laranjal no PSL, no PRB, no PROS, é que se a investigação da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, nos respectivos estados for mais firme, nós vamos ter ainda muitos mais escaramuças para revelar
infelizmente, nessa questão de utilização de candidatas mulheres como laranjas na campanha. Primeiro, para cumprir a cota de 30%, Luzenor. E segundo, para a utilização e desvio do fundo eleitoral. É por essas e outras que, por exemplo, já começaram as reações pelo Senado. Lá, 2 projetos, Luzenor, estão tramitando e pedindo o fim do fundo eleitoral. Eu acho o seguinte, vai encontrar eco na sociedade, vai encontrar respaldo em muita gente que fica se questionando o seguinte, Luzenor, por que o cidadão comum, o brasileiro médio, que batalha, que sua, que dá tudo de si, tem que bancar essa conta, Luzenor? Porque esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é público. Olha, 1,7 bilhão de reais é o valor do fundo eleitoral para as eleições de 2018. Beto Almeida, quando foi constituído esse fundo eleitoral e o fundo partidário já existia. Porque banca as contas dos partidos, aquela propaganda que é veiculada pelos partidos, os programas partidários no rádio e na televisão, e banca em si a estrutura de cada agremiação. Mas o fundo eleitoral surgiu como uma alternativa ao financiamento de campanha e com o discurso uniforme. Era o único caminho para combater a corrupção, porque a partir do momento que empresas investiam em candidaturas, ficavam ali a expectativa de que quem financiou iria cobrar de volta o retorno a quem ganhasse a eleição e assumisse o poder. Mas com o fundo eleitoral, Beto Almeida, pelo menos nesses primeiros levantamentos do Ministério Público Eleitoral, da Polícia Federal, os casos, as denúncias graves de corrupção e, em alguns casos, denúncias já comprovadas de desvio de dinheiro, essa história de que o partido lança uma candidata mulher, não tem essa mulher potencial de votos, mas para atender à exigência da legislação eleitoral que estabelece o número mínimo de 30% de vagas para as mulheres, essas mulheres entram com as candidaturas e acabam sendo instrumentos de desonestidade masculina para terem o nome lançado na lista de candidatas e depois o dinheiro a que elas teriam direito para fazer a campanha do fundo eleitoral, acabam esses recursos financiando a campanha dos homens candidatos. Tem um outro efeito nessa questão, Luzenor, que eu acho devastador, que aí sim é uma coisa também que é questionável. Além da cota de 30% do total de vagas para as mulheres, a lei eleitoral também tornou obrigatória a definição ou a regra de 30% dos recursos do fundo eleitoral para as campanhas das candidatas. A proposta era bem intencionada. A ideia era fazer com que essas mulheres não só tivessem acesso à política e disputando vagas, um estímulo para as mulheres entrarem com a na garantia política de que elas teriam recursos. Só que isso teve um efeito colateral gravíssimo. Que é justo, né, Beto? É justa a divisão desses recursos. Mas aí na é que mesma dá, proporção Luzenor, do número de mas, mulheres então, candidatas. Eu acho que o que faltou na lei, eu acho que o problema também na lei é esse. Não tem critério. A exceção desse das mulheres, por exemplo, o que se tornou, o que a gente viu claramente é isso. Se antes os partidos já eram agremiações comandadas por um núcleo duro, por donos do poder, como se diz, nestas eleições, com o fundo eleitoral, mais que isso, o dono do partido tinha poder absoluto para definir, Luzenor, para quem encaminhar as verbas, em que percentual, qual o total. Quer dizer, você viu claramente no caso do PSL que o Luciano Bivar praticamente levou todo o total de verbas disponível do partido. E isso aí é que está errado. E eu pergunto também o seguinte, esse fundo eleitoral, lembre-se que para a composição dele, o governo disse inclusive que na época iria utilizar recursos das emendas parlamentares. Quando a gente fala em emenda parlamentar, por mais que você possa fazer críticas ao modo como os deputados fazem uso das regras, e eu não acho que seja errado, por exemplo, porque os deputados acabam destinando, por exemplo, essas regras para os colégios eleitorais dele, mas é dinheiro, eu estou querendo no fundo dizer o seguinte, é dinheiro que deixou de ir para a saúde, que deixou de ir para a educação, que deixou de ir para o desenvolvimento urbano, que deixou de ir para o saneamento, ou seja, é verba pública que, numa crise como a que nós vivemos, acabou tendo uma outra destinação, e o que é pior, Luciano, uma destinação equivocada. Jornalista tem que mudar. Eu acho que essa lei, o financiamento público de campanha ficou provado.
no seu primeiro teste nas eleições de 2018. Não passou no primeiro teste. Não passou. Beto Almeida, jornalista Beto Almeida, e além de tudo que você falou, é importante dizer que essas mulheres citadas nas investigações terão uma boa dor de cabeça pela frente. Candidaturas do PRB, do PSL e do PROS estão sendo investigadas pela Polícia Federal. E quem ousou em desviar recurso foi convencida a liberar dinheiro para uma gráfica e essa gráfica simplesmente não imprimiu o material destinado àquela candidata, essa candidata vai ter que explicar e os beneficiários desse dinheiro também irão ter que prestar contas com a Justiça Eleitoral e com esses inquéritos que estão sendo abertos pela Polícia Federal. Você disse bem, Luciano, que tremenda dor de cabeça que essas mulheres candidatas terão agora que enfrentar e para justificar os gastos. Muitas podem ter sido de fato laranjas, sem inclusive saberem que estavam sendo utilizadas, tendo os recursos delas desviados. Outras decidiram de forma consciente participar do desvio de recursos. São 7h26. O governador Camilo Santana, jornalista Beto Almeida, se mergulhou nas articulações com governadores de outros estados para garantir a participação dos governos estaduais na fatia de 100 bilhões de reais, dinheiro do mega leilão que o governo federal vai fazer para destinar às áreas onde tem petróleo no setor do pré-sal para a exploração. E esse dinheiro, que é dividido entre União, estados e municípios, os governadores querem, como condição para apoiar a reforma previdenciária, uma boa fatia dessa volumosa grana. Luzenor de Oliveira, essa questão da participação aqui, os estados têm direito, diga-se de passagem, na distribuição desses recursos que serão arrecadados com o leilão do pré-sal. É um meio de pressão que os governadores estão fazendo, mas diga-se de passagem, é legítimo já o direito que eles têm. Estados, municípios e União. O problema é que a União quer ficar com os recursos praticamente sozinho do pré-sal. É legítimo pelo seguinte, primeiro está lá, estabelecido essa repartição. Agora, os governadores utilizam desse momento específico, político, que o governo tem, com a necessidade de aprovar a reforma da Previdência, para colocar em pauta o apoio e retribuição na distribuição desses recursos. É bom que se diga o seguinte, que isso vai ser uma mão na roda, principalmente para os estados que estão hoje comprometidos financeiramente. Graças a Deus, não é o caso do estado do Ceará, mas o governador Camilo Santana precisa naturalmente desses recursos para alavancar projetos e investimentos aqui no estado do Ceará. A situação aqui é outra. Ninguém pode comparar, por exemplo, com o que ocorre hoje no Rio Grande do Norte, que compromete, Luciano, 80% hoje de tudo que arrecada, Luciano, inclusive para pagamento de salários e aposentadorias. Estados como o Rio de Janeiro que estão falidos, mas o fato é sim legítima a pressão e a cobrança que os governadores fazem para a distribuição do pré-sal. E nesse jogo a gente costuma dizer que o Ceará, o governo do estado, fez o dever de casa, porque encerrou o ano de 2018 com as contas em dia, salários dos servidores em dia, diferente de outros estados que enfrentam uma dificuldade, uma adversidade grande na área financeira. E esses estados, por incrível que pareça, Beto, serão talvez os mais beneficiados com a partilha desses recursos, porque além do dinheiro do pré-sal, os governos estaduais querem também uma compensação logo agora nessa discussão sobre a reforma previdenciária. Quero uma compensação, dinheiro para a União também bancar o rombo nas contas da Previdência Social. Aí é regra geral. Todos os estados, talvez à exceção de Roraima e do Acre, que não existam rombos nos cofres da Previdência Social. Nos demais estados, como aqui no Ceará, o buraco é grande. É grande, Luciano. E agora um detalhe. Essa questão da exploração da camada do pré-sal, Luciano, esse acordo foi fechado em 2010, só que tem agora uma revisão da chamada seção onerosa, e aí é exatamente nesse ponto que os governadores querem colocar de forma muito clara a participação que já está definida na Constituição, na divisão desses recursos. 7h29 e daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto, vamos falar sobre Previdência Social? Vamos falar sim, Luciano, e sobre a pressão que existe, inclusive na Câmara dos Deputados, para a retirada de pontos polêmicos da proposta como o BPC. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.
Alerta geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta geral. São 7 horas e 31 minutos, com a expectativa sobre o início da folia do Carnaval, jornalista Beto Almeida. Os bastidores políticos em Brasília têm movimento com articulações, conversas de bastidores sobre a reforma previdenciária, mas de forma concreta, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados só abre o debate para tramitação do projeto da reforma previdenciária após o Carnaval. Ou seja, até lá, Beto Almeida, vai ser uma troca de informações e também recados de um lado e de outro, como disse nessa segunda-feira o presidente da Câmara Federal. Com as mudanças nas regras para os trabalhadores rurais se aposentarem e também para a concessão do benefício de prestação continuada, que é o BPC, que pela proposta é reduzido para R$400 ou é concedido no valor de R$400 a partir dos 60 anos de idade, chegando ao salário mínimo somente quando as pessoas chegarem aos 70 anos de idade. Em toda essa confusão, Beto Almeida, há um sinal claro. O governo federal não tem ainda ou está bem distante dos 308 votos necessários para a aprovação em primeiro turno da PEC da Previdência Social na Câmara dos Deputados. Vamos colocar em pratos limpos. O início da tramitação da reforma da Previdência está lento, atrasou. Deveria ter hoje uma agilidade a começar pela instalação da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. É por ela que se começa a tramitação dos projetos. Eles vão analisar, essa comissão analisa a admissibilidade, se ela está ok com a Constituição. É por aí que começa. São 66 integrantes, Rodrigo Maia não indicou ninguém, não foi ator. Agora, é óbvio que ele está dizendo também, o governo está desarticulado no reordenamento que ele precisa ter em relação à sua base. Ele não tem hoje realmente os votos necessários para a aprovação dos 308 votos necessários na Câmara dos Deputados. Isso é muito claro. E o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, participando ontem de um debate em São Paulo, no Jornal Folha de São Paulo, deixou muito claro isso. Começa o seguinte, não tem a preocupação de instalar de imediato a CCJ. E ele foi mais além. Disse que o governo, se quisesse agilizar mesmo a reforma da Previdência, além de trabalhar a base, deveria tratar de tirar pontos polêmicos como esse que você citou. Mas também, Beto, ter enviado de forma paralela à reforma previdenciária o projeto com as regras para os militares se aposentarem, porque essa divisão aí acabou gerando também um conflito entre aliados e opositores ao governo federal, uma desconfiança e, ao mesmo tempo, um argumento para quem não quer se desgastar com essa reforma previdenciária dizer, eu só começo a discutir ou a gente só coloca o projeto de reforma previdenciária em votação quando o governo mostrar as regras claras sobre a aposentadoria dos militares. Que foi o que o governo prometeu, né, Luciano? A equipe econômica disse que mandaria os dois projetos juntos.
Lembrando que o projeto que altera a Previdência é uma PEC, é um projeto de emenda à Constituição. Os militares, no caso, não. É o que chama de projeto infraconstitucional. Ele não precisa de uma votação qualificada. É um projeto simples. Mas o governo prometeu que entregaria isso conjuntamente. O que é que ocorre? Há uma desconfiança, como quem diz o seguinte: a gente faz o desgaste, assume todo o desgaste, a Câmara tem esse desgaste, aprova a reforma e depois é que o governo, depois de tudo aprovado, vai mandar, ou então no meio de um debate todo é que ele vai mandar a discussão dos militares. E aí? E a população não vai ficar desconfiada? Porque há uma questão que os militares já estão discutindo e parece que a equipe econômica já aceitou, Luciano, 2 pontos para os militares que eles dizem que não abrem mão. Um é a questão da paridade dos reajustes. O que é isso? Sempre que der um reajuste para o militar que está na ativa, o que está na reserva recebe um percentual igual. O outro ponto, Luciano. O que já acontece hoje, né? Eles querem manter. Eles querem exatamente isso. E acontece também na iniciativa para os servidores públicos, né? Exatamente. Só não tem isso, Luciano, para quem está na iniciativa privada. Um exemplo claro. Você hoje, que é trabalhador da iniciativa privada, você só tem o reajuste garantido do salário mínimo. Ou seja, só quem recebe o salário mínimo hoje de aposentadoria recebe, de fato, a reposição da inflação e um ganhozinho a mais. Se você ganha um pouco além do salário mínimo, não existe base, não existe um critério definido hoje para o governo dar reajuste. Quem hoje se aposenta, por exemplo, com 3 salários mínimos, Luciano, no fim das contas, depois de 2, 3 anos, está literalmente defasado na sua aposentadoria. Beto, esse é um dos principais questionamentos que nós recebemos dos nossos ouvintes no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, quando a gente fala exclusivamente sobre Previdência Social. Os relatos dos segurados da Previdência Social que nos últimos 10 anos viram o poder de compra do salário, da remuneração, despencar, porque nesses últimos 10 anos não houve um reajuste dos benefícios previdenciários para quem ganha acima do salário mínimo, na mesma proporção do percentual de reajuste para quem recebe o salário mínimo como benefício. Então, há sim uma redução com o passar do tempo desses valores. São 7h37. Quando a gente fala sobre a aposentadoria, hoje é notícia nacional o ex-ministro e ex-senador José Pimentel, que integra um grupo de parlamentares que acaba de ser oficializado ou de receber a informação sobre a aposentadoria como parlamentar. O Carlos Silva traz essa informação. Em meio ao debate sobre o aperto das regras para os trabalhadores se aposentarem, tem gente com motivos de sobra para comemorar. O ex-ministro da Previdência Social no governo Lula e senador por 8 anos, entre 2011 e 2019, o petista José Pimentel ganha, nesta terça-feira, o noticiário nacional por uma conquista que é privilégio de pouquíssimos brasileiros: a aposentadoria como ex-parlamentar. O benefício no valor de R$ 23.151,77 é garantido de forma proporcional pelos 8 anos de mandato de José Pimentel no Senado. Outros 5 ex-senadores também estão levando a aposentadoria. O maior benefício é do ex-senador Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, no valor de R$ 32.894,80. Hoje, os parlamentares podem se aposentar por meio de 2 planos com regras mais generosas do que as aplicadas aos trabalhadores da iniciativa privada. Um deles é o Instituto de Previdência dos Congressistas, o IPC, que vale para parlamentares que ingressaram até 1997. O IPC dá direito à aposentadoria com 50 anos de idade, com benefício proporcional ao tempo de mandato. 8 anos de contribuição são suficientes para se obter 26% do salário de parlamentar. O benefício integral é concedido àqueles com 30 anos de contribuição. Quando o ministro da Previdência Social, nos anos de 2009 e 2010, Pimentel ficou conhecido com a expressão "acabou o saco de documentos" para o trabalhador se aposentar. O então ministro fazia referência ao sucesso das medidas adotadas para a diminuição da burocracia para os brasileiros se aposentarem.
Burocracia que, para a maioria dos segurados, continua existindo nas filas do INSS. Informou para o Alerta Geral Carlos Silva. Burocracia, Beto Almeida, como nunca, porque o sofrimento é grande para quem espera uma resposta do INSS sobre o pedido de benefício previdente ou pedido de aposentadoria. E quanto à notícia trazida pelo Carlos Silva, claro que o ex-senador José Pimentel tem motivos reais mesmo para sorrir e comemorar. Naturalmente, né, Luciano? Ele está num grupo muito restrito de privilegiados que estão aí garantindo uma aposentadoria para lá de especial, gorda, que os brasileiros comuns jamais terão. Jamais terão. E eu não estou dizendo aí que, no caso, essa aposentadoria do ex-senador José Pimentel e dos demais, como Edson Lobão e o Valadares, não é ilegal, é só imoral. Não é ilegal, mas é imoral diante do sacrifício e do esforço que a média do trabalhador brasileiro tem que fazer para se aposentar. A boa nova é que, pelo menos, nesse aspecto, a reforma da Previdência que está aí no Congresso Nacional, que foi dada entrada, pelo menos vai mudar. Está propondo que os políticos passam a ter uma idade mínima para aposentadoria e que se aposentem pelo teto do INSS, como qualquer brasileiro trabalhador comum. Beto, o nosso ouvinte, o advogado, o ex-vereador de Fortaleza, Deodato Ramalho, manda a seguinte mensagem. Ele diz que antes do José Pimentel se aposentar na condição de senador, ele exerceu 3 mandatos de deputado federal. São 7h41. Nós recebemos uma mensagem agora do nosso radialista Domingos Távora. Ele manda a imagem, Beto Almeida, sobre motivos de alegria para moradores de Ocara, na região dos Inhamuns, na região do maciço do Baturité. O açude de Ocara começou a sangrar na noite dessa segunda-feira, né? O açude que tem capacidade, é o açude batente com capacidade de 37 milhões de metros cúbicos. E pelo registro dos moradores, a sangria começou às 21h30 dessa segunda-feira, motivo de sobra mesmo para os moradores de Ocara sorrirem com essa imagem tão bonita que quem nos acompanha pelas redes sociais pode também ver essa imagem. Quero também registrar aqui, Beto Almeida, que nesse momento o Rochinha, que é radialista, irmão do Domingos Távora, ele nos acompanha, ele está lá na região do Maciço do Baturité, sempre nos antecede na FM Maior, na 93, com o programa político do Rochinha, que ele diz o seguinte: ao encerrar o programa, o Rochinha, na FM Maior, ele diz: os meninos do Alerta Geral estão chegando e os velhinhos do programa do Rochinha estão saindo. Rochinha não é tão velho assim, mas está a caminho da aposentadoria. A gente continua curtindo aí, acompanhando essa imagem da sangria do açude batente em Ocara. E você vê aí algumas pessoas observando aí da parede, né, do açude, a vertente aí do sangradouro. E a imagem é bonita e muito significativa. Acho que só nós aqui do Nordeste, nós cearenses, sabemos o quanto essa imagem ela é impactante e é positiva para nós, num estado que a gente vive constantemente ameaçado sempre da escassez hídrica. E uma imagem dessa, ela tem um impacto, Luciano, sobre o estado de espírito do cearense, que é algo que só explica quem de fato é daqui. Beto Almeida, essa imagem me fez lembrar o ex-deputado estadual Idemar Citó, que no ano passado me enviou uma mensagem sobre a sangria da barragem Trici em Itauá, e logo após me mandar o vídeo com essa imagem da barragem sangrando, o Idemar me ligou dizendo: Luciano, eu chorei hoje ao ver essas imagens tão bonitas da sangria do açude Trici, da barragem Trici em Itauá. E essa imagem que os ouvintes, que os internautas acompanham no Alerta Geral pela internet, são do açude batente em Ocara. Acho que é o 5º açude, então, pelo que estava olhando aqui, a sangrar nesta quadra invernosa. São 7h44. Você deixou de falar algum assunto, Beto Almeida? Olha só, Luciano, a gente falamos sobre a questão
da tramitação de projetos, né, no Senado, questão do fim do fundo eleitoral, falamos também da dificuldade na tramitação da reforma, falamos do laranjal do PSL. E também chega, Beto Almeida, a informação sobre as dificuldades enfrentadas pelos sindicatos após a reforma trabalhista, que em novembro do ano passado completou 1 ano. Os sindicatos estão atravessando uma das piores fases com a queda de arrecadação. Essa informação já foi nos trazida aqui no Alerta Geral, mas é uma situação que vivenciam todos os sindicatos brasileiros e a crise chega também ao Ceará. Não dá mais para brincar com o dinheiro que era arrecadado, que era doado, que era de colaboração dos trabalhadores com os sindicatos para os sindicatos. Mas o pior do que isso, você não sabe o que é? A questão da falta de representatividade de muitos sindicatos perante as suas categorias. Na realidade, nós tínhamos uma verdadeira indústria de sindicatos sendo criadas e favorecidas pela legislação que não representavam os trabalhadores como deveriam. Eu acho o seguinte, que no final das contas vai sobreviver sim aquele sindicato, aquela organização sindical que tem compromisso, que presta serviço e que luta pelos trabalhadores. São 7h46. A você, jornalista Beto Almeida, um bom dia e um bom trabalho. Até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As 4 maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Em um estado cada vez mais conectado e turístico, as oportunidades são ampliadas para quem fala mais de um idioma, como a Isabelle. No Centro Cearense de Idiomas, eu aprendo inglês e espanhol e fico mais preparada para o mercado. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Interessados em gerar sua própria energia elétrica podem financiar até 100% dos componentes e a instalação
do sistema de micro e mini geração de energia elétrica fotovoltaica ou eólica no Banco do Nordeste, com limite de R$100 mil. A linha de crédito FNE Sol, que utiliza recursos do FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, está disponível para pessoas físicas e empresas. O valor das parcelas do financiamento pode ser igual ao valor economizado na conta de energia. Assim, o investimento não traz custos adicionais ao cliente, que passa a consumir energia renovável e limpa. Quando quitada a operação, o proprietário do equipamento obtém considerável redução nas contas, já que a durabilidade dos componentes adquiridos, como as placas fotovoltaicas, é superior ao prazo do empréstimo, com vida útil de até 20 anos. A operação pode ser financiada em até 8 anos, com carência máxima de 6 meses. Depois de instalados, os sistemas podem ser ampliados caso haja demanda por mais energia por parte do cliente. Se a energia gerada for superior à demanda do proprietário, o excedente pode ser direcionado a outro imóvel na mesma área de permissão ou concessão. As pessoas físicas interessadas nos recursos do FNE Sol contam com cadastro e conta corrente digitais. A linha de crédito financia todos os componentes para a geração centralizada e sistemas de micro e mini geração de energia elétrica fotovoltaica, eólica, de biomassa ou pequenas centrais hidroelétricas. O produto pode ser acessado por pessoas físicas, empresas de todos os portes e setores, produtores e empresas rurais, cooperativas e associações instalados na área de atuação do Banco do Nordeste, que inclui os 9 estados nordestinos, o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Carlos Alberto Alencar, para o Alerta Geral. São 7h52. Bancos não vão atender no período do carnaval. Preste muita atenção nas informações de Almir Fernandes. As agências bancárias não vão abrir para atendimento ao público na segunda e na terça-feira de carnaval, já que na quarta-feira de cinzas o serviço começa ao meio-dia. A informação é da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos. Durante os dias de folia com agências fechadas, pagamentos, transferências e demais transações podem ser feitas no caixa eletrônico, internet banking e aplicativos. As contas que vencem no dia 4 ou 5 podem ser pagas na quarta-feira, dia 6, sem juros ou acréscimos, mas vale lembrar que o pagamento delas pode ser agendado. Então, não se esqueça, dia 4 e 5, segunda e terça de carnaval, as agências ficam fechadas. Na quarta, funcionam a partir do meio-dia. Com informações da Rádio Várzea Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, minhas amigas e meus amigos que acompanham o Alerta Geral. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Luzenô e Beto Almeida. Os acidentes automobilísticos causados por motocicleta são um grande desafio de saúde pública no estado do Ceará. O número de pessoas que ficaram feridas ou morreram em acidentes de trânsito envolvendo esse tipo de transporte chegou a mais de 15 mil no estado até o mês de setembro de 2018. Isso representa 86% do total de acidentes de trânsito registrado pela seguradora Líder, responsável pelo seguro DPVAT no estado. Das cerca de 17.500 indenizações pagas pela Líder de janeiro a setembro de 2018, cerca de 9% foram por morte, 80% por invalidez e 11% referente às despesas médicas motivadas por esse tipo de acidente. Do total das indenizações pagas por morte, 70% foram para vítimas de acidentes com motocicletas. Aproximadamente 1.123 pessoas foram vitimadas por esses acidentes através desse transporte. Um grande absurdo. Acidentes com motocicleta representam cerca de 60% dos acidentes automobilísticos atendidos no IJF Centro,
um único hospital capacitado para atender trauma de alta complexidade no nosso estado, principalmente o trauma de caráter ortopédico. Um outro grande absurdo. Além da imprudência, a embriaguez é citada como uma das principais causas desse tipo de acidente. Como estamos chegando próximo ao carnaval, é prudente lembrar que álcool e direção é um binômio perigoso e quando se associa essa mistura à motocicleta, essa letalidade aumenta muito. Portanto, amiga e amigo ouvinte do Alerta Geral, em todo o estado do Ceará, nesse carnaval, se for dirigir, não beba. Se beber, não dirija, principalmente se for motocicleta. Henrique César, médico e professor universitário para o Alerta Geral. 7 horas e 55 minutos. Professores de 53 municípios do Ceará recebem reajuste de pelo menos 4,17%. Solon Vieira. Chegou a 53 o número de municípios cearenses que já reajustaram o salário dos professores neste ano. Em 50 desses municípios, a reposição salarial se igualou ao índice de 4,17% estipulado pelo Ministério da Educação. O levantamento foi realizado pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, FETANSE. O reajuste superou o índice do Ministério em 3 cidades. Os professores de Crateús alcançaram 6,17% de aumento. Sobral conseguiu 6% e Cariré chegou a 4,5%. Segundo a FETANSE, em algumas cidades o reajuste será parcelado, mas com efeito retroativo aos 12 meses de 2018. Há também os casos como em Crateús, em que o aumento será escalonado, onde os profissionais receberão 4,17% retroativo a janeiro e mais 2% a partir de dezembro de 2019, totalizando 6,17%. Na maioria dos municípios, o aumento concedido foi aplicado de forma linear, contemplando os educadores com ensino médio, graduação, especialização, mestrado e doutorado. Entretanto, em Senador Pompeu, a única categoria que alcançou os 4,17% de reajuste foi o nível 1 dos educadores que possuem ensino médio. Nenhum dos outros níveis recebeu aumento, conforme informação do Sindicato dos Professores do município para a FETANSE. Da Somzunsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. 7 horas e 57 minutos. Pais e alunos são pegos de surpresa com os portões das escolas fechadas em Caucaia, escolas públicas. Os internautas podem ver imagens que estamos mostrando no programa ao vivo de hoje. O Sindesp cobra o reajuste dos professores. Você que está acompanhando o Alerta Geral pelo nosso site Será Agora, pode ver as imagens. Os professores, eles prometem ir à Câmara Municipal no dia de hoje. E o prefeito Naomi Amorim alega que o município não tem como dar o reajuste salarial. São 7 horas e 57 minutos. Nós iremos acompanhar também esse assunto com toda certeza e você acompanha no Ceará Agora também. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem à noite teve bola rolando no Campeonato Gaúcho. O Grêmio jogou em casa contra o Veranópolis e venceu pelo placar de 2-0, com 2 gols do Marinho, aquele que começou no Ceará e que nesse ano quase voltou para o Alvinegro, mas continua lá pelo Grêmio. Hoje, terça-feira, tem mais um jogo pelo Campeonato Gaúcho. São José pega o Brasil de Pelotas. Na Copa do Brasil, hoje às 21h30 tem bola rolando. O Atlético Cearense, o nosso representante, joga no Presidente Vargas contra o Atlético de Goiás. É Atlético Cearense contra Atlético Goianiense. Na Libertadores da América também tem bola rolando hoje às 21h30. O Caracas pega o Melgar. No jogo de ida, o Melgar venceu pelo placar de 2-0. Copa Sul-Americana também tem bola rolando às 19h15. O Santos recebe o River Plate do Uruguai. No jogo de ida, 0-0. Já às 21h30, o Fluminense vai estrear na competição, jogando no Maracanã contra a equipe do Antofagasta. E ontem também teve bola rolando no Campeonato Paulista. A Ferroviária recebeu o Oeste e venceu pelo placar de 2-1. Vamos agora falando do vai e vem do futebol brasileiro e também mexendo com o futebol mundial. O atacante Henrique Dourado do Flamengo foi vendido para o futebol chinês. O jogador de 29 anos embarcou ontem rumo à China. O Flamengo vai receber em torno de 20 milhões pelo jogador. Vale lembrar que em 2017
2017, o Flamengo comprou o atleta junto ao Fluminense por 15 milhões de reais. Sobrou uma graninha aí para o clube carioca. Ainda no vai e vem do futebol brasileiro, 2 jogadores que atuam atualmente no São Paulo podem estar desembarcando no futebol carioca. Nenê pode ir para o Fluminense e o Wellington Paulista pode estar indo para o Botafogo. Vamos aguardar o que vai dar nessa transação. O Fortaleza está atrás de mais um zagueiro para o elenco. Até o momento, o time só tem 3 atletas para a posição. O Fortaleza está negociando com o zagueiro Nathan Ribeiro do Fluminense do Rio. Vamos esperar para saber se vai dar certo ou não essa transação. E o Ceará regularizou a situação do meio atacante Wexley. O atleta que disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Alvinegro havia saído, mas retornou ao clube e já está apto a reestrear pelo clube cearense. E para fechar essa participação do esporte de hoje, vamos falando de uma notícia triste. Morreu ontem em São Paulo, aos 72 anos, o jornalista Roberto Avalone. Ele teve um infarto fulminante e infelizmente veio a óbito. O jornalista, com mais de 50 anos de carreira, sempre foi destaque na mídia esportiva, começando no jornal, passando por rádio e também pela televisão. A imprensa esportiva está de luto com a morte de Roberto Avalone. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final da edição do programa de hoje, em instantes no site cearagora.com.br. Na íntegra você tem todas as informações. Mais uma vez agradecendo o seu carinho e sua audiência. Nosso encontro amanhã às 7 horas. Um abraço, bom dia e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.